Olá para você que nos acompanha pela TV JCO. Nosso entrevistado de hoje é o general de brigada veterano Luiz Eduardo Rocha Paiva. Tudo bem, general? Obrigada por nos atender. Bom dia, é uma satisfação minha poder conversar com vocês hoje sobre esse nosso momento importante. General, muitos patriotas estão com uma certa angústia de ver a possibilidade de militares prestando continência para um condenado em 3 instâncias por crime de corrupção, ou seja, crimes contra a pátria, e que foi livrado por uma manobra de um juiz da Suprema Corte, que inclusive foi indicado por ele. Como é que o senhor vê esse momento? Nós estamos vivendo a ruína moral do Brasil? Inclusive eu escrevi alguma coisa sobre isso, um texto, e que a eleição do candidato Lula seria um atestado passado pelo próprio país, de decadência moral, e seria para as instituições militares, porque nós ensinamos aos nossos subordinados, aos nossos soldados, aos nossos sargentos e oficiais, aos nossos cadetes, honestidade, patriotismo, valores morais, éticos, profissionais, e que não estão dentro do perfil de um político que foi indiciado, julgado, condenado em 3 instâncias por unanimidade por crimes cometidos quando era presidente da República. Depois ele foi por questões formais, como disse o próprio presidente do STF com relação aos processos da Lava Jato, que eles foram derrubados, vamos chamar assim, por questões formais. Ou seja, por questões formais, os processos dele foram anulados ou superados, vamos dizer assim, e ele, então, restabelecido em seus direitos políticos, pôde se candidatar por questões formais. Então, ele nunca foi inocentado. Então, com um perfil desse, como é que eu me imagino diante de um subordinado meu, nós, uma tropa que vai receber a visita de um presidente com esse perfil, e um subordinado meu pergunta, mas comandante, nós vamos prestar continência a um homem nessas condições que tem esse passado? E eu vou ter que dizer, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso daí, para a autoestima e autorrespeito da instituição, isso é um espinho que vai ficar cravado por muito tempo, quiçá pela vida toda. General, o relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de inconsistências nas urnas eletrônicas. E diante disso, nós tivemos o deputado Elias Vaz, que entrou com uma notícia-crime contra o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, por conta desse relatório. Como é que o senhor vê esta situação? Bom, as Forças Armadas não participaram diretamente do processo de acompanhamento das eleições. Quem foi convidado foi o Ministério da Defesa, que tem o ministro da Defesa, que é um militar, mas está em cargo civil, que não é um cargo militar. Então, o Ministério da Defesa, para contribuir para a segurança do processo eleitoral, porque ele foi convidado pelo próprio tribunal, ele tem que usar os meios que dispõe, recursos humanos e materiais que dispõe, que estão nas Forças Armadas, no Comando de Defesa Cibernética. Então, não foram as Forças Armadas que participaram diretamente, e sim o Ministério da Defesa. Ora, no relatório, ele diz que foi negado o acesso ao código-fonte e a outros instrumentos de tecnologia do processo que deveriam ter sido facilitados para o Ministério da Defesa. Então, ele colocou isso no seu relatório e ele sugere que seja feita um tipo de auditoria com uma comissão mista, nos códigos-fontes e naquilo que lhes foi negado durante a realização desse acompanhamento. Eu acho que isso deve haver um trabalho, um incentivo, uma motivação junto ao tribunal, de modo a que essa comissão mista seja estabelecida para simplesmente zerar esse problema. Então, se não houve nenhuma anomalia grave, não vai aparecer. Então, para que evitar isso daí? Porque o que está acontecendo, essas grandes manifestações, tem alguns motivos, a gente pode até conversar sobre eles aqui, mas um deles é exatamente porque a grande parte da população, metade ou mais da metade, perdeu a confiança no processo.
E essa confiança no processo ela foi perdida através de uma série de medidas que foram tomadas. Uma, a gente pode dizer agora, identificada no próprio relatório do Ministério da Defesa. A outra quando ia ser votada a PEC do voto impresso, né, houve uma presença, né, de ministros do STF junto ao Legislativo que, na minha visão, eu considero uma ingerência. Se estava a PEC sendo votada lá, é problema do Legislativo. Não tinha que haver esse contato, isso para mim não está certo. A minha maneira de pensar. Então essas coisas e outras que foram acontecendo durante o processo eleitoral, um dos últimos acontecimentos foi o chamado radiolão. Então isso tudo fez a população, a grande parte da população, pelo menos metade ou mais da metade, simplesmente perder a confiança no processo. O que seria muito simples de ter sido evitado se não fosse a soberba e essa ingerência, principalmente por parte do Judiciário. A soberba de não aceitar desde lá atrás o voto impresso. Nada disso estaria acontecendo se tivesse sido autorizado e estabelecido lá atrás o voto impresso paralelo à votação eletrônica. Fizesse a votação eletrônica, a apuração eletrônica, está aqui, às 20 horas, o resultado. Agora vai ser confirmado quando terminar a contagem do voto impresso. Ora, democracias como, por exemplo, Estados Unidos, até agora, uma eleição que já tem quase uma semana ainda está se contando o voto, eu garanto que, pelo que a gente teve como experiência quando era votação manual, né, o resultado saía no máximo um dia e meio, 2 dias depois. Ora, porque qual o problema de fazer isso? Isso que está um dos motivos de ter tanta gente na rua. O outro motivo, e talvez o principal, é simplesmente a nossa população, infelizmente, não acredita mais que pelas condições normais, não vou dizer nem meios legais, os meios normais, se mude uma forma de fazer política no país que é tremendamente patrimonialista e fisiológica. E como é que o senhor está vendo essas manifestações? Como eu disse, isso é uma reação de grande parte da população que não aceita mais essa forma antiga de fazer política e ficar subordinada a uma liderança patrimonialista fisiológica, em grande parte corrupta, que usa da lei, consegue usar a lei ou manipular a lei de acordo com os seus interesses de pessoas, de grupos e de partidos. Isso é que não aceita. E essa liderança patrimonialista, quando viu a ameaça de uma nova forma de fazer política surgir no Brasil, quero abrir um parênteses, eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista, mas ele não faz parte dessa liderança patrimonialista fisiológica e ela, com medo de perder o poder, ela se aliou àquela liderança do Partido dos Trabalhadores, marxista-leninista, que pretende, e basta ver as propostas que eles têm no programa de governo dele, implantar um regime socialista liberticida no Brasil. Isso a população não quer. E digo mais, grande parte dos que votaram no Partido dos Trabalhadores não sabe, não compreende, não conhece quais são suas verdadeiras intenções de implantar um regime socialista no Brasil, nos moldes de Cuba, China e outros países onde não existe liberdade, não existe justiça. Bem, nós já tivemos o Lula dizendo que queria colocar o general Pazuello na cadeia com base naquela CPI da Covid-19. E o amigo dele, o teólogo Leonardo Boff, sugeriu que fosse criado um tribunal como o de Nuremberg para julgar Bolsonaro, Pazuello e outros apoiadores por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Mas ninguém fala em julgar os governadores que roubaram os cofres públicos, roubaram dinheiro que era para ser usado na saúde das pessoas. O que a esquerda quer? Vingança? Essa CPI foi um teatro de marionete que o relatório não vingou em lugar nenhum. Eles vão querer, lógico, trazer de volta esse relatório e vão tentar usar o poder deles para uma revanche, né, uma vingança dessa natureza. Isso daí a sociedade, né, vai ter que reagir, porque não pode permitir uma situação... Veja bem, Bolsonaro, volto a dizer, não sou bolsonarista nem antibolsonarista, ele em momento nenhum, enquanto estava no poder, perseguiu ninguém. Pois a primeira mensagem que vem, antes mesmo de assumir, dessa gente nefasta, que espero não cheguem ao poder, né, pelos meios legais, não cheguem ao poder, essa gente nefasta nem chegou no poder e já está querendo a revanche. Eles vão encontrar uma reação muito forte da nossa sociedade que vai defender, não estou dizendo nada de ilegal, defender a justiça e a liberdade. Podem ter certeza disso, vão encontrar resistência. O
O senhor tocou no assunto das manifestações, ainda há pouco nós estamos acompanhando essas manifestações em todo o Brasil e a população encontrou como um porto seguro, digamos assim, as Forças Armadas. Estão na frente dos quartéis fazendo suas manifestações. O general Vilas Boas, ele fez um artigo recentemente e defendeu, né, essas manifestações legítimas e criticou a indiferença da velha mídia, essa imprensa que faz de conta que não vê o que está acontecendo. Como é que o senhor vê isso? Como eu falei, o que aconteceu? Essa grande parte da população que não aceita o perfil de um Lula na presidência da República, que não tem confiança no processo eleitoral e que não tem confiança e que viu o que fizeram com a Lava Jato, porque a Lava Jato era um caminho para se mudar a forma de fazer política no país. Então, a população foi para a rua exatamente por isso. Frustrada com a operação, com o que aconteceu com a Operação Lava Jato, frustrada por ver sem nenhuma reação, aí eu ponho a culpa em todas as instituições, tá? Em todas as instituições, nacionais, permanentes ou não, porque não fizeram o trabalho junto, né, ao STF para fazê-los ver que seria inadmissível um homem com aquele perfil voltar à presidência da República. Então, frustrada de novo, quando viu que um candidato com aquele perfil poderia ser presidente da República. E agora, com a situação que nós estamos vendo no país, ela vai para as ruas de forma legítima, pacífica, ordeira, não violenta, cantando canções patrióticas e não sem quebra-quebra. É um exemplo de gente que quer mudar a forma de fazer política no Brasil de maneira legal e não está contando com o apoio que deveria contar, seja da mídia, seja de muitas instituições. Eu pergunto, aonde está o Legislativo? Aonde está o Legislativo que não exerce o seu poder? A nota que saiu dos comandantes de força dizia o Legislativo, inclusive ali dava a entender que é o principal poder que existe, porque é o que mais representa a população. Está aí a população na rua, mais da metade, ela representa, claro que não são 100 milhões de habitantes na rua, mas ela representa metade ou mais da metade da população brasileira. Portanto, os senhores são representantes dela. O que os senhores estão fazendo? O Legislativo é omisso. Um ou outro deputado ou senador se apresenta, mas o Legislativo como instituição, certo? Subordinado a dois líderes que não lideram e que não representam realmente a vontade da população. Então está faltando isso daí. Correto. Bem, nós estamos acompanhando as coisas estranhas que estão acontecendo nesse país, dentre elas o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que afirmou que extremistas, ou o que ele chama de extremistas, que são essas pessoas que o senhor diz, que estão nas ruas de forma ordeira e democrática, né? Ele chama essas pessoas de extremistas antidemocráticos, que eles merecem e terão aplicação da lei penal. O Moraes também pediu ao Lula um projeto para regular as mídias, para garantir o que eles chamam de democracia, que é preciso haver censura, né, a quem é conservador e permitindo apenas a voz dos socialistas. Essa é a democracia deles? Eles mudaram o conceito de democracia? Bom, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, tem a sua maneira de pensar, ele tem que admitir o contraditório. Ele não pode impedir o contraditório. E se ele representa um poder, porque ele não representa, porque ali tem o presidente. Onde é que está o presidente do STF? Me parece que o dono do STF, o presidente do STF, é Alexandre de Moraes. E lá dentro, por que não há uma reação? Nós já vimos, vamos chamar assim, discussões acirradas de Barroso com Gilmar Mendes, de Joaquim Barbosa com Gilmar Mendes, porque ninguém discute com ele. Que estranho poder é esse? Então ele tem que admitir o contraditório que vem até de fora. Eu lembro que não é só o STF que defende a Constituição. O artigo 78 da Constituição diz que o presidente da República, quando ele assume, ele jura a Constituição e ele, presidente da República, jura defender a Constituição. Ora, no momento em que você tem vários juristas, né, como Ives Gandra e outros juristas de renome, dizendo que algumas medidas que estão sendo tomadas, particularmente de cunho monocrático,
no STF afrontam a Constituição com base em pareceres dessa natureza, com base em pareceres, por exemplo, em algum parecer da Advocacia Geral da União, por que o Executivo não apresenta um contraditório ao ministro Alexandre de Moraes? Isso é que é a minha dúvida. Então, até quando ele vai fazer o que quer sem ter o contraditório? Onde é que está o presidente do Senado que, diante de vários pedidos de impeachment, não pautou esse pedido de impeachment? É simplesmente porque aqueles que têm condições de exercer o contraditório com ele estão se omitindo covardemente. A omissão dos pares ali dentro do judiciário e também do legislativo é uma ação também, né? A omissão, infelizmente, é uma ação que leva a cada vez mais o poder se achar supremo. Né? E outra coisa, tem 2 ali, ministros do STF, que foram indicados pelo presidente. Eu nunca os vi contraditar ou contradizer o ministro Alexandre de Moraes quando eu vejo juristas importantes fora do STF dizendo que ele e outras decisões estão contrariando a Constituição, porque lá de dentro eles não dizem isso. Que omissão é essa? Ou então eles concordam com ele. General, nos últimos anos, a esquerda ela tem feito duros ataques às Forças Armadas, aos militares de uma maneira geral, né? Inclusive com muitas narrativas, né? Houve aquela questão do Viagra, eles também chegaram a apresentar uma PEC que proíbe militares da ativa no governo, impuseram regra para barrar a candidatura de militares. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político. Do que eles têm medo? Eles têm medo porque, como disse José Dirceu, que é o mentor ideológico do PT, porque a gente tem que ver o seguinte, o PT tem o governo propriamente dito, que vigorou no Brasil, com o presidente, depois a presidente Dilma, mas por trás o mentor ideológico, ou os mentores ideológicos são José Dirceu, né, Rui Falcão, eu não sei se ainda está lá Walter Pomar e outros, que são os mentores ideológicos. Eles dão a doutrina ideológica. Eles fizeram uma autocrítica, quando a Dilma caiu, fizeram uma autocrítica que eles não tiveram êxito de permanecer no poder porque não tinham se infiltrado nas Forças Armadas, porque era o último bastião. Então eles queriam se filtrar e vão fazer, se chegarem ao poder, vão fazer, porque José Dirceu falou que mais ou menos isso, que o importante não é ganhar a eleição, é tomar o poder. Né? Então eles vão tentar se infiltrar nas Forças Armadas no processo de ensino, nas leis de ensino, no processo de promoções, designação de cargos e na gestão interna das Forças Armadas, porque seria o último baluarte, porque a igreja está neutralizada, várias instituições estão neutralizadas e não vão reagir. Então, outro aparato é o aparato de segurança pública, que principalmente as polícias militares, elas, embora estejam infiltradas, elas são maciçamente, vamos chamar assim, do nosso lado, tá certo? Não estou dizendo da direita radical, estou dizendo da centro-direita, é aquele que quer a liberdade econômica com responsabilidade social, com políticas públicas que permitam ao país continuar crescendo. Estou falando isso aqui. Essa é a massa, né, conservadora também, em termos de costumes, essa é a massa das Forças Armadas e também das polícias militares. Eles querem desmilitarizar as polícias militares e criar uma Guarda Nacional. Primeiro, as Forças Armadas não estão e nunca estiveram politizadas. O fato de ter militares da reserva no governo, isso não tem nada a ver com Forças Armadas. O militar da reserva não tem nenhuma injunção com tropa, com armamento, nem usa farda. E alguns militares, 2, se não me engano, militares da ativa, que ficaram algum tempo na ativa ainda quando estavam no governo, porque muitas vezes a previsão era que eles voltassem rapidamente para a força. Então o militar da ativa, ele pode sim exercer um cargo político por 2 anos. Ele se agrega, que seria, se licencia por 2 anos. Então não me venham dizer que militar da ativa não pode ter órgão, não pode ter cargo no governo, porque pode. Tá? Ele não deve usar a farda, porque ele vai estar licenciado e se ficar mais de 2 anos, ele obrigatoriamente tem que passar para a reserva. Então a esquerda adventista, ela quer fazer essa ingerência, né, infiltração nas Forças Armadas,
promoções, ensino, designação de cargos e gestão interna. Porque neutraliza as Forças Armadas, porque isso tudo está dentro da estratégia grancista de tomada do poder. Revolução cultural, atacar a família, destruir a família e de modo a neutralizar a sociedade, que a família é o órgão central da sociedade. Então neutraliza a sociedade com o combate aos valores morais, tradicionais, éticos, a destruição da família e a infiltração, como já tem nos meios de educação, nos órgãos de educação, nas artes, na cultura, nos partidos políticos. E com essa infiltração, com essa revolução cultural, eles neutralizam a sociedade. O outro alvo são as forças que dão o aparato de segurança do Estado, de modo a você enfraquecer o aparato de segurança do Estado e facilitar, então, como um último passo, o golpe para a tomada do poder. E veja bem, quando Zé Dirceu diz que o que importa é o poder, é porque o poder do Estado é um só. Na realidade, devíamos chamar de subpoderes legislativo, executivo e judiciário, porque eles são funções estatais. Quando ele diz tomar o poder, ele quer pegar o Estado em suas mãos e, portanto, o executivo, o legislativo e o judiciário. Com isso, o Estado vai se transformar no partido, porque o partido hegemônico é o PT. Então, o que ele quer? O PT virar Estado e, portanto, escravizar a nação. Quando quem antecede o Estado é a nação. O Estado é um delegado da nação. Mas se você bota o Estado na mão de um partido, partido não é nação, partido é um só. A nação, ela tem várias correntes de pensamento, não é um partido só. Mas se esse partido domina o Estado e o Estado é o delegado da nação, ele escraviza a nação e ele implanta o regime socialista. Ou seja, concretizando esse desejo, aqueles que sonham em uma eleição daqui a 4 anos, as eleições... Esquece, né? Se eles conseguirem concretizar, e o último baluarte deles são as Forças Armadas e as polícias militares. E assim mesmo as polícias militares já bem infiltradas, até porque as polícias militares, elas têm uma ingerência política do governador do Estado e, portanto, partidária. O que não acontece nas Forças Armadas, porque o ministro da Defesa, ele não exerce a gestão interna das forças, são os comandantes de força que o fazem. O sistema de promoção nas Forças Armadas, as listas são feitas dentro de cada força e daí é levada para o presidente, porque quem promove é o presidente. Quem promove general é o presidente. Então, é isso que por isso é que eles querem a ingerência no sistema de promoções. Aí vai ter coronel se ligando a deputado para ser indicado para promoção, porque quem vai interferir vai ser o ministro da Defesa, que é um órgão político, que na mão dele vai ser um civil, certamente. Então, olhem o perigo. Se eles conseguirem neutralizar as Forças Armadas, esqueçam eleições de 2026, até porque já está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3 de 2009 a criação de conselhos populares em todas as instâncias do Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público. Sabe o que são conselhos populares? São conselhos formados por gente, vamos chamar assim, do povo, só que eles colocam ali mais da metade de militantes ou aliados de militantes. E com isso, a orientação, as ordens, a orientação de cada uma dessas instâncias do poder, nos ministérios, no caso do Executivo, no Judiciário, no caso. E já tem, vários ministérios têm conselhos. E esses conselhos têm um poder tremendo lá dentro, e estão todos eles normalmente dominados pela militância. Tá? E a militância faz o que o partido mandar. Isso, como são maioria, eles dão o rumo de cada uma dessas instâncias. Então, esses conselhos populares, a criação deles em todas essas instâncias, está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009. E sabe como é que se chamava esses conselhos populares em outro lugar do mundo? Sovietes. Eram os sovietes. É isso que estão querendo criar aqui, ou já criaram, e eles já têm força em vários ministérios. Situação assustadora, mas partindo para a pauta global que envolve o Brasil também, óbvio, a Noruega e a Alemanha já anunciaram a retomada de doações para o Fundo da Amazônia após o anúncio de Lula, né, após o resultado das eleições, que pretende, segundo ele, dividir o fundo com países vizinhos da América Latina. Ele também falou em dividir as pesquisas sobre a região
com outras nações. A soberania do Brasil em relação à Amazônia está em risco? Está em risco pelo viés ideológico dessas ações. Então, você ter o capital estrangeiro participando de qualquer lugar, não é só na Amazônia, em qualquer lugar do Brasil, tudo bem. A participação do capital estrangeiro, desde que seja com a nossa orientação e não com base naquilo que eles impõem. O que a Noruega e a Alemanha impõem? Eles impõem aquilo que é de interesse deles. Então, por trás desse fundo da Amazônia, pode ter certeza que tem exploração de nossa biodiversidade para o proveito deles, para o interesse deles. E o pior, não é isso daí que é o mais grave. O mais grave é o que o Lula falou quando era candidato. Falou que as decisões tomadas no Conselho de Segurança da ONU e em outros órgãos que dão, digamos, a ideia da governança global, que deveriam ser aplicadas no Brasil sem passar pelo Congresso, o que vai contra o artigo 49 da Constituição. Então, o que o Lula disse aí? Meus senhores, entendam, é que eu falei isso durante a campanha, mas o nosso povo não percebe as ameaças à soberania. Significa que Lula está colocando nas mãos de um Conselho de Segurança da ONU, onde prevalece 5 grandes potências, as potências mais ricas do mundo e que têm cobiça na Amazônia, todas elas têm cobiça na Amazônia. Ele está colocando na mão desses que não nos representam, não foram eleitos por nós, ele está jogando no colo deles a nossa soberania. Isso é um crime de lesa pátria, e esse homem foi candidato a presidente da República. Esse homem, agora mesmo, ele falou que o Brasil vai precisar dos recursos e do apoio e dividir o desenvolvimento da Amazônia com recursos de apoio externo. Não tem problema, desde que seja de acordo com aquilo que nós determinarmos. Quem vai determinar onde, como, quando e de que forma somos nós. Mas não é assim com o pensamento deles, como eu acabei de dizer, que aquilo que for decidido lá fora vai ter que ser aplicado aqui dentro de imediato. Isso é crime porque é contra a Constituição. E digo mais, estudem a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007, governo Lula, chanceler Celso Amorim, que deve ser o próximo chanceler, Pois ali tem que, nas terras indígenas, olha o que o governo brasileiro votou a favor, mas está arquivado no Congresso, no Senado, mas eles vão fazer o possível para voltar. A Declaração Universal, alguns dos artigos dizem o seguinte, que nas terras indígenas, os índios têm direito a autogoverno, autodeterminação e livre decisão sobre sua condição política. Como? Primeiro, o índio nunca foi ameaça. O índio tem a sua terra, qualquer projeto na terra indígena, ele tem que participar da direção e grande parte dos bônus daquele projeto tem que ir para o indígena. Agora, olha o que está nessa declaração. Em suas terras, o direito a autogoverno, autodeterminação e livre determinação de suas condições políticas. Vetar atividades militares em terras indígenas, que tem que ser ouvidos e ter o seu aval. Vetar medidas do governo em terras indígenas. Isso é mais soberania isso é mais direitos do que um Estado da Federação. E mais, pertencer a uma comunidade ou nação indígena dentro do Brasil. Tem 608 terras indígenas. Imagine o caos que vai ser isso aqui. Acabou o Brasil, acabou a nossa soberania. E quem forçou a barra para esse voto foi o chanceler Celso Amorim e queria e vai querer ainda que declarações dessa natureza sejam aplicadas no Brasil sem o aval do Congresso Nacional. Segundo os que defendem a declaração, dizem, mas o artigo 46 diz que nenhum artigo da declaração poderá ser usado para quebrar a unidade política de um país. Não precisa quebrar a unidade política, já quebrou a soberania. Só ter aceitado tudo aquilo ali, a gente não ter soberania para explorar o nosso patrimônio, isso já é perda de soberania. Mas é isso que eles querem. Eles não querem que nós exploremos o nosso patrimônio como nós queremos, e sim como eles querem, de modo que eles tenham grande parte do bônus desse patrimônio. Só que os que defendem essa declaração omitem o artigo 42, que diz, no artigo 42, é só ler lá, que os órgãos da ONU vão fazer o que for necessário para o cumprimento desses artigos. Um dos órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, que tem autorização para decretar intervenção. Isso é um crime de lesa pátria.
Isso é um crime de lesa pátria e é esse o pensamento dessa gente que vai chegar ao governo. Espero que não chegue, espero que legalmente se consiga verificar que houve anomalia na eleição. É a única esperança, senão nós vamos ter um problema muito sério a partir de janeiro. Nós vamos ter um problema de soberania e um problema de liberdade, um problema de justiça. Mas se não for comprovado que houve uma grande anomalia, ele ganhou a eleição por erros cometidos que deixaram ele chegar a ser candidato. Em relação aos indígenas, até porque eles não dão autonomia para os indígenas, né? Eles, na verdade, usam eles para as ONGs, essas ONGs estrangeiras, fazerem o que querem no nosso país. Né? Eu tive na manifestação aqui, nessa terça-feira, tomei aquela chuva toda lá, é cheio de indígena lá. Sim. Cheio de indígenas, porque os indígenas tinham esperança exatamente no rumo que o presidente Bolsonaro estava dando à questão indígena, de autonomia, explorar as suas riquezas, tá, para o bem deles e do Brasil. Sim. E eles estão aí, eles estão juntos. Exato. Agora, o problema não é só lá na Amazônia. Nós temos também a questão econômica. O ministro da Argentina, da Economia da Argentina, ele confirmou que o Lula apoia a criação de um banco central único. Existe também a possibilidade de criarem uma moeda única na América Latina. Gostaria de saber a sua opinião sobre. É um desastre, meu Deus do céu. É por isso que aqueles ingênuozinhos, os economistas ingênuozinhos, os empresários ingênuozinhos, agora estão ficando arrependidos, né? Aquela história. Agora aguenta. Primeiro que eu acho que ele não vai conseguir. Tá? Porque é você se amarrar a um moribundo que está se afogando, pelo amor de Deus, mas é muito primarismo a gente eleger um homem desse. É uma tristeza a gente eleger um homem desse. Há 100 anos, em 1922, o movimento tenentista ele entrou em ação no Brasil para lutar contra oligarquias e contra o sistema eleitoral corrupto. É possível a gente fazer uma comparação entre 1922 e 2022? Em 1922, era, vamos chamar assim, uma parte da classe militar, porque não era toda, né? Era uma parte da classe militar com ideias modernistas. Hoje, o que eu acho mais bacana é que é o povo que está fazendo. Então, isso é que é mais significativo. Vamos acabar de querer a tutela das Forças Armadas. Quem tem que reagir é a sociedade organizada. Né? Estão aí muitos empresários, particularmente do agronegócio, os caminhoneiros, né? Mas que façam isso dentro da ordem, da forma pacífica, firme, né? Com direção, mas de forma pacífica, ordeira, mas tem que ter permanência. Isso tem que permanecer no tempo até sensibilizar as nossas autoridades que é preciso tomar alguma providência para atender esse capital político de gente patriota, verde e amarela, que quer o bem do Brasil, que quer liberdade e justiça, que gosta de família, gosta de pátria. Isso não pode sair de mãos abanando. As nossas autoridades têm que ver a grandeza dessa mensagem que está nas ruas, exatamente para romper essa tutela de todo mundo que é intervenção. Não é intervenção, é a ação de vocês, ação ordeira, pacífica, firme, em defesa da liberdade, da justiça e da soberania nacional. Eu acho que isso tem que ter uma resposta de nossas autoridades. O que está fazendo o Legislativo? Nada! E vocês são representantes dessa gente, não vão fazer nada? Pouca gente está fazendo. Vocês tomem a frente e vão para o contraditório, seja com o Executivo, seja com o Judiciário, mas representem a população que está clamando na rua, sofrendo, passando o pão que o diabo amassou, ainda mais aqui em Brasília, que é chuva todo dia, alagado, dificuldade de conseguir alimentação. Pelo amor de Deus, se sensibilizem com isso. De acordo com a Justiça Eleitoral, o resultado das urnas mostra que o Brasil está dividido. Metade da população seria de direita, metade da população seria de esquerda. E aí nós temos um governo, né, anunciado pela Justiça Eleitoral como eleito, que disse lá no seu discurso que ele conversa com a esquerda, conversa com o centro, depois ele volta a conversar com a esquerda porque não tem direita, ou seja, não tem diálogo com a direita. Mesmo assim, a gente vê pessoas falando que venceu o amor, venceu o representante da democracia. Como é que o senhor vê esse cenário e o que podemos esperar caso isso se concretize? É engraçado que chamam essas
manifestações de atos antidemocráticos, né? Mas invasão de terra pode ter, né? Invasão de terra com o uso da violência pode haver, né? Estar no meio de uma comunidade que tem a massa ali de gente que quer paz, quer ordem, quer tudo, mas que nós sabemos que é dominada pelo crime organizado, e andar ali tranquilamente pode andar, né? São essas pessoas que falam vamos chamar assim, paz e amor. O que o Partido dos Trabalhadores e Lula tem que entender é o seguinte: eles não ganharam a eleição de goleada. Se for falado, como se diz nos institutos de pesquisa, houve um empate técnico. Então significa que metade ou mais da metade da população não quer socialismo, não quer centralização do Estado na condução da política e na condução da economia, quer liberdade econômica, metade ou mais da metade, quer liberdade econômica, quer respeito às tradições, quer respeito à família, não quer política de gênero, não quer a infiltração nas Forças Armadas, quer liberdade, quer justiça e não quer socialismo. O fato de ter um partido socialista no governo não quer dizer que um país tenha que se transformar em regime socialista. Desde que se respeite a liberdade de expressão, então eles têm que saber que não tem essa história de regular mídia, não tem essa história. Quer o respeito à propriedade privada, quer o respeito à pluralidade partidária. Então eles têm que saber isso. Se eles governarem, até adotarem algumas medidas de cunho socialista, mas que não transformem o regime no regime socialista, que não exista hegemonia partidária no aspecto político, que haja uma pluralidade partidária, né? E que haja mudança de governo, ou mudança ou permanência de governo, que é a alternância do poder. Enquanto isso for respeitado, não tem problema ter um partido socialista no governo. Isso acontece nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, e nem por causa disso. Agora, o que querem aqui, como disse Zé Disseu, é tomar o poder. É isso que eles têm que saber, que não vão conseguir. Vai haver reação. Ponham na cabeça que metade ou mais da metade da população não quer as bandeiras do seu programa. Então, os senhores terão que adaptar as bandeiras do seu programa, porque senão não vão governar. Correto. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor mais uma vez. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos rezar pelo Brasil, porque está precisando de muita oração mesmo. E vamos respeitar essa gente que está na rua. Eles são brasileiros, patriotas, estão cantando ali hino nacional, estão de forma ordeira, não estão bloqueando pista, não estão fazendo nada disso. E foram para a frente dos quartéis, porque é a única instituição que tem credibilidade nesse país. Então retomem a credibilidade. Por favor, legislativo e judiciário, mas o retomar a credibilidade é defender a justiça e a liberdade, e não o superpoder ou a questão de supremacia de cada um. Assim não vai. Assim, essa população vai continuar acreditando que pelas normas estabelecidas, dificilmente vão conseguir chegar ao Brasil que sonham. A responsabilidade está no ombro de cada um dos senhores que fazem parte desses poderes. Por favor, façam jus à autoridade que receberam desse próprio povo, seja através, aqueles que são indicados, no caso, os ministros do STF, eles são indicados por quem teve voto, não foram eles que tiveram voto para governar o país. Não são eles que podem governar o país, eles não tiveram voto para legislar e governar o país. Esses estão no legislativo e no executivo. Então, e procurem voltar ao equilíbrio, à harmonia e também, porque ninguém fala isso, a independência dos poderes. E façam cumprir aquilo que lhes compete na Constituição. Exerçam a autoridade que compete a cada um. E saibam que a sociedade está na rua querendo uma resposta e que não é o rechaço ao que eles estão, não é a violência contra eles. Pensem nisso aí, a responsabilidade política dos senhores é muito grande. Obrigada. Bem, para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. De Brasília, Andréia Luiza Matias.
Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.